Dois policiais militares salvaram um bebê de 17 dias de vida em São Roque, no interior de São Paulo. A criança estava no carro com a mãe e a avó quando engasgou com o próprio catarro. O bebê ficou sem respirar por alguns segundos, quando uma viatura da polícia passou pelo local. Os policiais foram chamados e começaram as manobras para salvar a criança. A menina reagiu rápido e voltou a respirar ainda com certa dificuldade. Os policiais fizeram outros procedimentos de respiração durante o caminho até o hospital. O bebê foi levado para a Santa Casa de São Roque e passa bem. A maior recompensa para nós aqui, eu e meu parceiro, foi ver essa criança desacordada nos nossos braços e escutar ela chorando. Isso aí não tem preço que pague. Rafael? Olha, é muito bom constatar uma ação tão positiva e até emocionante dos policiais da PM Paulista, uma corporação de largas tradições. Esses militares que socorreram o bebê representam a grande maioria dos PMs de São Paulo. A polícia de São Paulo procura por um menino de 6 anos, autista, que está desaparecido há 19 dias. O caso é investigado pelo DHPP. Matheus Henrique desapareceu depois de sair de casa com a babá para brincar nessa praça da Zona Leste de São Paulo na noite do último dia 10. A dona de casa, onde o garoto mora com a mãe, afirma que viu quando os dois saíram, mas não viu o menino voltar. A babá falou que ela distraiu e a criança desapareceu. Segundo vizinhos, a iluminação na praça é precária. A polícia faz buscas na região para tentar encontrar o menino com a ajuda de cães farejadores. Já fizemos buscas em casas de pessoas suspeitas, carros. Estamos tentando ter materialidade para continuar a investigação. O caso é investigado aqui pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E a polícia, por enquanto, conta apenas com a ajuda de testemunhas, entre elas crianças que também brincavam na praça. No local, não há câmeras de segurança, o que dificulta a investigação. Maiara, mãe de Matheus, que estava trabalhando no momento em que o menino desapareceu, e a babá Raquel, que cuidava dele há 2 anos, foram chamadas para prestar depoimento. Matheus, de 6 anos, é autista, não se comunica e depende de remédios. Tá tudo difícil, continuo com as buscas, mesmo assim, nas madrugadas, tudo andando, perguntando para um, para outro, moradores de rua. Eu não continuo, né? Não parei ainda. Eu não parei ainda as buscas, eu continuo as buscas. O DHPP continua com as investigações dele e eu continuo procurando a minha filha. Um incêndio atingiu hoje o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. 4 quartéis do Corpo de Bombeiros atuaram para conter as chamas que se espalharam pelo 2º andar do presídio José Frederico Marques durante a manhã. O local é usado para a triagem de novos detentos e abriga alguns presos da Operação Lava Jato. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, 5 internos com suspeita de inalação de fumaça receberam atendimento no pátio do presídio. 4 inspetores foram levados a um hospital da região. Atualmente, a unidade possui 502 detentos e tem capacidade para 624. Segundo a SEAP, o prédio foi evacuado e não houve feridos graves. A Polícia Civil apura as causas do incêndio. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo de um bebê de 1 ano atropelada na zona oeste da cidade. A mãe e o irmão dela ficaram feridos. Uma testemunha disse que o motorista havia consumido bebida alcoólica. A minha filha era tudo para mim, entendeu? Tudo. Uma menina saudável, cheia de saúde, brincalhona. Uma câmera de segurança de um posto de gasolina registrou o atropelamento. A mãe atravessa a via segurando o bebê no colo e de mãos dadas com o menino. Um carro surge em alta velocidade e atinge os 3. Nas imagens é possível ver o desespero das pessoas que presenciaram o acidente.
O crime aconteceu nesta rua, no bairro do Itaiangá, zona oeste do Rio. De acordo com testemunhas, o motorista, identificado como Danilo Martins dos Santos, de 28 anos, fugiu sem prestar socorro, mas foi perseguido e parado por um grupo de motociclistas. O atropelador foi preso e vai responder pelos crimes de lesão corporal culposa qualificada e homicídio culposo. Você acha que uma mãe vai atravessar um sinal onde passa carro toda hora, sinal aberto para carro? Não vai. Estava fechado para carro, entendeu? Ele passou com o sinal fechado. Ele foi um responsável, sabia? Maria Luísa dos Santos Rodrigues, de apenas 1 ano, morreu no local. A mãe da bebê, Maria Janaína dos Santos Lopes, de 32, teve traumatismo craniano e segue internada em estado grave. O outro filho, Mateus, de 7 anos, também está no hospital, mas fora de perigo. No registro de ocorrência, um amigo do atropelador que estava no banco do carona no momento do acidente afirmou que ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir. Hoje, a família de Maria Luísa esteve no Instituto Médico Legal para fazer a liberação do corpo. A menina foi enterrada no início da tarde. A gente quer a justiça, ele tem que pagar pelo que ele fez, entendeu? Ele tem que pagar porque se a gente deixar impune, daqui a pouco ele vai sair, ele vai achar que não deu nada. Ele vai voltar a beber de novo, vai voltar a dirigir, ele pode fazer outras famílias sofrer, né? A pena para o atropelador embriagado aumentou recentemente. Agora é de reclusão de 5 a 8 anos. Mas a penalidade aplicada a motorista flagrado bêbado continua a mesma há muito tempo. Detenção de 6 meses a 3 anos. Que é uma pena muito branda e que acaba, inclusive, não sendo cumprida em regime fechado. Se quisermos reduzir mesmo o número dessas tragédias provocadas por bêbados ao volante, precisamos aumentar e muito a punição desses irresponsáveis. Um morador da Zona Norte do Rio de Janeiro flagrou 2 criminosos furtando cabos da rede de energia elétrica. As informações com a repórter Melina Saad. As imagens mostram 2 homens retirando cabos no bairro do Caxambi. Um deles chegou a se pendurar nos fios. Depois, a dupla enrola os cabos e coloca dentro de um saco. O furto, o roubo e a receptação de fios elétricos e telefônicos são crimes. Em nota, a polícia disse que vai analisar as imagens para identificar os criminosos. A filha do ex-presidente Michel Temer, Maristela Temer, se envolveu em um acidente de trânsito em São Paulo. Ela estava com a carteira de habilitação vencida. Maristela de Toledo Temer, de 47 anos, atropelou uma mulher de 40 anos no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A vítima sofreu uma fratura na perna e foi levada ao pronto-socorro do Hospital Albert Einstein. Segundo os bombeiros, Maristela dirigia este veículo com a carteira de habilitação vencida desde setembro do ano passado. O carro foi apreendido. Maristela foi indiciada pela Polícia Federal em outubro de 2018 pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela é suspeita de ter sido beneficiada com a reforma de sua casa para lavar dinheiro. Maristela Temer nega as acusações. Subiu para 28 o número de pessoas com suspeita de contaminação por cervejas da Baker. Uma perícia do Ministério da Agricultura identificou substâncias tóxicas em mais de 10 lotes da bebida. Segundo a Polícia Civil, 28 pessoas teriam sido contaminadas pelo dietileno glicol. Todas as vítimas são de Minas Gerais e 21 moram em Belo Horizonte. 4 mortes foram causadas pela intoxicação. O Ministério da Agricultura detectou mais 10 lotes de cervejas da Baker contaminados. Com isso, o número de lotes com a substância tóxica subiu para 41. Peritos seguem analisando amostras das cervejas coletadas na fábrica e no comércio, adotando agora um método que é referência da FDA, agência federal que regula a venda de alimentos nos Estados Unidos.
A polícia tenta identificar os responsáveis por matar uma família carbonizada dentro de um carro em São Bernardo do Campo. Parentes das vítimas estiveram na delegacia que investiga o caso. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações ao vivo para a gente, né, Guilherme? Boa noite. Olá, Gabriela Borges, boa noite a vocês, boa noite a todos que estão ligados com a gente. O dia foi movimentado aqui no setor de investigações sobre homicídios em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Os familiares vieram até aqui durante a tarde para ajudar a polícia na identificação dos corpos e também fornecer alguma informação que possa ajudar nas investigações. Ontem, a filha do casal mais velha, de 24 anos, prestou depoimento, deu algumas informações à polícia, tanto que a polícia ela não descarta nenhuma hipótese para este caso. O envolvimento com agiotas por parte do casal, até mesmo uma briga familiar. Este crime aconteceu na madrugada de terça-feira. Os corpos de Romuilke Gonçalves, Flaviane Gonçalves e Juan Gonçalves, o filho mais novo do casal, foram encontrados no porta-malas do carro de luxo da família, na Estrada do Montanhão, aqui mesmo em São Bernardo do Campo, na divisa com Santo André. O carro estava em chamas, a polícia foi acionada pelos vizinhos que perceberam o fogo ali e aí ajudou, inclusive, os bombeiros a apagar as chamas quando eles chegaram no local. Mais cedo, durante a manhã, os peritos do Instituto de Criminalística foram até o apartamento da família e, de acordo com as informações dos familiares que vieram até a delegacia, eles encontraram manchas parecidas com sangue espalhadas por alguns cômodos desse apartamento e, inclusive, o apartamento também estaria revirado. Esse material foi coletado e encaminhado para a perícia. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal Central de São Paulo para a identificação e depois será liberado para a família para o velório. Guilherme Lopes, de São Bernardo do Campo, para o Rede TV News. O Ministério da Saúde informou hoje que existem 9 casos suspeitos de coronavírus no Brasil, mas o governo ainda não estuda adotar medidas drásticas. Informação. Essa é a principal ferramenta do governo brasileiro no combate ao novo coronavírus. Durante a tarde, o Ministério da Saúde realizou uma videoconferência com cerca de 500 profissionais de saúde de todo o país. O diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da pasta passou orientações e tirou dúvidas. Além disso, o Ministério da Saúde irá divulgar um balanço diário da situação no Brasil. Entre 18 de janeiro e o fim da manhã de hoje, foram notificadas 33 situações com sintomas parecidos aos do coronavírus. 9 casos são considerados suspeitos, 3 em São Paulo, 2 em Santa Catarina. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará têm um caso suspeito cada. Nenhum de nós aqui tem possibilidade de responder a vocês com que velocidade que esse possível surto, essa possível epidemia vai se desenvolvendo no país. Mesmo com um aumento no número de casos suspeitos, o Ministério da Saúde não estuda adotar medidas mais agressivas. Inclusive, não existe decisão sobre alguma ação específica para o carnaval, quando há uma grande circulação de pessoas e turistas pelo país. Nós vamos comunicar com as pessoas, nós vamos divulgar para as pessoas o que elas podem fazer para reduzir a possibilidade de transmissão. A principal recomendação do governo brasileiro continua sendo a de se evitar viajar para a China. Atualmente, cerca de 250 pessoas vindas da China chegam ao Brasil diariamente. Por hora, o Ministério da Saúde não irá adotar nenhuma medida para impedir a entrada desses passageiros no país, mas recomenda que, se a pessoa sentir algum dos sintomas do coronavírus, deve procurar um médico e informar que viajou recentemente ao país asiático. O Ministério também recomenda que empresas brasileiras evitem fazer reuniões presenciais com pessoas que acabaram de chegar da China. Segundo o governo, os laboratórios brasileiros têm capacidade para realizar centenas de exames ao mesmo tempo, se for necessário. A gente percebe aqui e ali movimentações, pelo menos no noticiário, dos serviços de saúde brasileiros. Como esse coronavírus pode chegar aqui, fica no ar a pergunta se o país está realmente preparado para uma guerra contra esse tal de coronavírus. As chuvas do Brasil,
Belo Horizonte foi devastada por mais um temporal, com destruição de carros, ruas e avenidas. Em Minas Gerais, subiu para 55 o número de mortes por causa da chuva. O repórter Rodrigo Cabral está na zona sul da capital mineira, uma das regiões mais afetadas. Boa noite, Rodrigo. Qual é, afinal, a situação por aí neste momento? Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Nós estamos no bairro de Lourdes, numa área nobre de Belo Horizonte, a poucos metros da casa do prefeito Alexandre Calil, onde foram registradas cenas assustadoras na noite de ontem. O cenário aqui é de muita destruição. O asfalto foi arrancado pela força da correnteza e uma cratera se abriu no meio da rua. Ontem o volume de chuva passou de 180 milímetros e hoje boa parte da cidade amanheceu devastada. Os temporais aqui não dão trégua desde o primeiro dia do ano. E esse já é o mês de janeiro mais chuvoso da história da capital mineira, desde o início da medição há 110 anos. O volume de chuva total passa de 900 milímetros, quase 3 vezes maior que a média do mês. Segundo a Defesa Civil, em todo o estado de Minas Gerais, as chuvas já provocaram 55 mortes. 13 só aqui em Belo Horizonte. 53 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O temporal de ontem à noite, aqui na capital mineira, durou cerca de 3 horas e provocou momentos de muito terror, de muita tensão, de muito desespero. Veja as imagens impressionantes na reportagem. O temporal em Belo Horizonte na noite desta terça-feira causou estragos em toda a cidade. Este vídeo, gravado em um restaurante na Zona Sul, mostra carros sendo arrastados pelo rio que se formou na rua. Os clientes ficaram ilhados, sem ter para onde ir. Esta gravação também flagrou veículos que foram levados pela correnteza. Neste ponto, 5 carros ficaram amontoados. Na Avenida Prudente de Moraes, as galerias pluviais não suportaram a grande quantidade de água. A enxurrada formou ondas. A inundação chegou à Avenida Olinto Meireles, na região do Barreiro, e às ruas do entorno do Mercado Central. Já desceu cadeira, já desceu tambor, já desceu um monte de coisa. Quem estava no maior shopping de BH levou um grande susto. Parte do teto de gesso desabou. Ninguém se feriu. Em outro ponto da cidade, a barragem Santa Lúcia transbordou e a água invadiu ruas e prédios. Neste outro edifício, o alagamento chegou até o estacionamento. Um muro caiu e atingiu cilindros de gás que explodiram. Hoje, boa parte da capital mineira amanheceu devastada. Os moradores ficaram assustados com tanta chuva e destruição. A água subiu 1,5 metro. Os 2 apartamentos do primeiro andar acabaram. A grande quantidade de carros arrastados também impressiona. Este caiu em uma vala com as rodas para cima. Este outro parou em uma caçamba. Na Avenida Prudente de Moraes, a força da correnteza arrancou o asfalto e a via ficou assim, irreconhecível, cheia de terra, pedras e buracos. Nos prédios e estabelecimentos comerciais, a lama cobriu o chão. O esforço de limpeza tomou o dia todo. Ainda não temos a dimensão, não. A gente, por enquanto, está limpando o piso, tirando barro, tirando a água. Depois que a gente vai ver que o prejuízo que foi feito. Hoje, o prefeito Alexandre Calil disse que conta com a ajuda dos governos federal e estadual para recuperar o que foi destruído. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar a capital mineira e outras cidades da região metropolitana atingidas pelos temporais. Nós vamos reconstruir essa cidade, que foi destruída por uma catástrofe. Fiquem tranquilos e tenham paciência, porque o que aconteceu ontem inundaria Paris, Nova York, Boston, qualquer cidade do mundo não resiste a 183 milímetros de chuva em 3 horas. Em menos de uma semana, 55 pessoas morreram em Minas Gerais por causa das fortes chuvas. Em Nova Lima, na Grande BH, um homem de 45 anos foi soterrado dentro de casa após o deslizamento de um barranco. Nesta estrada, perto do município de Tabuleiro, uma mulher de 36 anos morreu depois que uma cratera engoliu 2 carros, uma carreta e um caminhão. O corpo foi encontrado a quase 1 quilômetro do local do acidente. 6 pessoas ficaram feridas.
E como você viu aí, mais de 50 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em todo o estado de Minas Gerais. Essas pessoas estão vivendo em áreas aí de ginásio e dependem, claro, da solidariedade para sobreviver. Os moradores da Vila Bernadette, região do Barreiro, em Belo Horizonte, foram surpreendidos durante o temporal. A Defesa Civil orientou que todos deixassem o local. Galera, tá transbordando o córrego da Vila Bernadette aqui no Barreiro. Tá todo mundo saindo das casas aqui. Infelizmente, mais uma tragédia aí, ó. Tá todo mundo aqui correndo. Acamada, a dona Maria, de 86 anos, foi retirada de casa às pressas pelo Corpo de Bombeiros e passou a noite nessa escola estadual da região, que se transformou em um abrigo improvisado. Graças a Deus que eu estou segura aqui. A Janaína também veio com os 4 filhos. A gente teve que sair dentro do carro do Corpo de Bombeiro, porque não tinha condição da gente sair de lá. Muito medo, e eu não vou voltar para lá mais. Eu vou ver se eu arrumo um aluguel, o que é que eu vou fazer, mas para lá eu não vou voltar. O Gustavo é voluntário e está há mais de 24 horas ajudando. Vale a pena, porque você vê que é um pessoal que está precisando muito. Então, por mais que a gente não tenha sido afetado pela chuva, é bom a gente ajudar quem precisa, né? Os funcionários da escola e alunos, mesmo de férias, também vieram trabalhar e ajudar. A Roseni está aqui na parte da cozinha. O que você está fazendo aqui, Roseni? Eu estou ajudando o pessoal, né, voluntariamente. O pessoal que está aqui, a gente está distribuindo o lanche, né, da tarde. Mais tarde haverá o jantar. Então a gente vai organizando e ajudando a população do jeito que nós podemos ajudar. E por aqui as doações não param de chegar. São alimentos, água, colchões. Para ajudar, a gente pega tudo que tinha mesmo e repartir com o próximo. A minha irmã está em risco, né? A casa dela, inclusive, já está na minha casa. E vi pessoas conhecidas morrer, né? Então é triste. 11 dias depois do temporal que inundou a cidade de Iconha, no sul do Espírito Santo, a lama deu lugar à esperança e reconstrução. A palavra de ordem em Iconha, região sul do Espírito Santo, é recomeço. O prédio de 4 andares, construído às margens do rio, foi condenado. A Defesa Civil trabalhou duro nesta quarta-feira na tentativa de derrubar o imóvel. O proprietário do local não quis gravar entrevista, mas contou que o prejuízo gira em torno de R$1 milhão. Seu Nilson é dono de 3 pontos comerciais. Todos foram inundados. Neste aqui, funcionava uma funerária. O estoque que ficava no subsolo foi 100% perdido. Mas hoje, ele colocou a mão na massa e só pensa em começar de novo. Não pode desistir não, porque senão o Iconha morre de uma vez e não consigo sobreviver mais. As chuvas que atingiram o Espírito Santo deixaram mais de 14 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Essas famílias e comerciantes que foram afetados começaram a receber auxílio do governo estadual. Entre as ações estão um cartão que vai garantir a doação de 3 mil a famílias de baixa renda e empréstimos com condições facilitadas para empresários. O morador da região agradece as ações solidárias e garante que toda ajuda é bem-vinda. Um almoço, né, num restaurante, para ajudar um restaurante, uma padaria comprando pão, enfim, né? O que vier já é uma grande ajuda para nós nesse momento. Também nas regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, as chuvas deixaram desabrigados e desalojados. Hoje, uma casa desabou em Cardoso Moreira. A família tinha acabado de deixar o imóvel. Em poucos segundos, a casa veio abaixo. A imagem foi gravada pela Defesa Civil, que retirou os moradores um pouco antes do desabamento. O casal havia chamado os agentes para avaliar o imóvel, depois de verificar rachaduras e estalos após a enchente do fim de semana. Outras 7 casas vizinhas também correm o risco de desabar e foram interditadas. Cardoso Moreira, a cerca de 330 quilômetros da capital fluminense, foi um dos 8 municípios atingidos pelas chuvas nas regiões norte e noroeste. O rio Muriaé transbordou, deixando cerca de 5.700 pessoas desalojadas e quase 300 desabrigadas. E vamos saber se essa chuvarada vai dar uma trégua. Veja agora na previsão do tempo para todo o Brasil.
As pancadas de chuva ainda devem se espalhar por todo o Brasil. O tempo fica seco apenas entre o extremo norte de Minas e áreas do interior do Nordeste. E a chuva ainda não dá trégua no Sudeste, incluindo nas cidades mineiras que vêm sofrendo com os temporais. Por isso, a situação ainda é de alerta em Belo Horizonte. Mais chuva nas próximas semanas, apenas na sexta que pode dar uma diminuída. Em Vitória, a chuva perde força e a tendência é de tempo mais seco nos próximos dias e quente, máxima de 34 graus no fim de semana. No sul do Brasil, chuva, e o avanço de uma frente fria vai provocar muitas instabilidades a partir de amanhã no estado gaúcho. Em Porto Alegre, o tempo começa a mudar no finalzinho do dia. Depois de sol e calor de 31 graus, chove à noite. E na sexta-feira, o tempo fica carrancudo e chuvoso. Em São Paulo, atenção para o alto volume de chuva no período da tarde. Mas antes, o sol brilha forte e faz calor, 30 graus amanhã e 32 na sexta. No Nordeste, muita instabilidade na costa leste, entre Bahia e o Rio Grande do Norte. E chuva forte com vendaval na faixa norte da região. Em Fortaleza, temporal e máxima de 31 graus. Mesma coisa em Recife e Natal. Quinta-feira de muito sol e calor para os cariocas. Temperaturas entre 26 e 34 graus, com possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde. O Ministério Público Federal em Santos, no litoral de São Paulo, denunciou à Justiça o ex-presidente Lula e o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos. Eles são acusados de incentivar a ocupação do triplex atribuído a Lula em Guarujá. O apartamento foi invadido por integrantes do MTST em abril de 2018. As informações são do portal UOL. A Justiça Fluminense determinou a suspensão dos direitos políticos do ex-senador Limberg Farias, do PT, por 5 anos. Ele também foi condenado a pagar multa por fraude em licitação. Lindbergh Farias foi condenado com outros 6 réus por improbidade administrativa e fraude em licitação na época em que era prefeito de Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense. A denúncia feita pelo Ministério Público e acolhida pela Justiça aponta fraude em uma licitação de material publicitário para divulgar obras na rede municipal de ensino. A decisão determina que o ex-senador petista fique inelegível por 5 anos e pague multa no valor de 48 vezes o salário do atual prefeito. Lindbergh informou que vai recorrer e que o fato se refere a um contrato de publicidade institucional para uma revista no valor de R$ 54 mil. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, confirmou hoje que uma auditoria externa feita na instituição não encontrou irregularidades nos contratos do banco com empresas privadas investigadas em escândalos de corrupção. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que tinha algo estranho no pagamento da auditoria e que alguém teria tentado raspar o tacho. Em relação a raspar o tacho, eu entendi, e é um entendimento meu, que ele quis dizer que parecia que alguém queria gastar todo o dinheiro possível na investigação, com o seguinte sentido: parece que estão querendo gastar bastante dinheiro ali. E a gente provou aqui que não foi o caso, que na verdade o banco gastou o necessário para cumprir o seu mandato e o escopo da investigação. Agora, uma coisa é certa, nada de ilegal foi encontrado no BNDES e o banco já foi visto e revisto por diversas frentes e investigações internas e externas. Pelo 6º ano consecutivo, as contas públicas brasileiras fecharam no vermelho. Em 2019, o governo gastou 95 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Apesar do resultado negativo, foi o melhor desempenho desde 2014. Além disso, o déficit foi 44 bilhões de reais menor do que o previsto. E em 2019, os juros, tanto do cheque especial quanto do cartão de crédito, passaram dos 300% ao ano. A nossa comentarista de economia, Salete Lemos, vai dar aqui algumas dicas para a gente, né, Salete? Boa noite. O que a gente faz para fugir dessas armadilhas, né, dos juros altíssimos, Salete? Isso aí é um verdadeiro assalto, não é, Gabriela? 300% de juro no ano. Boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite, Salete. Boa noite a todos.
E aí, gente, não tem outra opção a não ser controle de gasto. Você tem que colocar suas despesas de todo mês num papel. Aí você vai saber se você consegue ou não pagar todas as contas. Se a conta não bater, ou seja, se as saídas, pagamentos, forem maiores do que as entradas, salário, aluguel, etc., aí não tem jeito, meu amigo. Você não pode nem pensar duas vezes, tá? Pensa uma vez só e corta. Corta tudo que não for absolutamente imprescindível para a sua sobrevivência. Corte ou troque o prestador de serviço, tipo, meu câmera está de novo ligadíssimo. Convênio médico, celular, TV a cabo. Pesquise, você vai encontrar, sim, opções que caibam no seu bolso. Você vai encontrar planos que caibam no seu orçamento, não tenho dúvida sobre isso. Outra coisa, nunca cartão de crédito, ok? Olha, cartão de crédito nunca mesmo e cheque especial só se for uma emergência. E olha, mais importante, atenção às novas regras para o cheque especial. Desde o dia 2 de janeiro, os bancos estão proibidos de cobrar taxas de 300% ao ano, tá? Só pode cobrar, no máximo, 8% ao mês ou 150% ao ano, nada de 300%, ok? Como foi no ano passado. Cheque especial, gente, isso não vale para cartão de crédito. E você sabe, cheque especial os bancos não são obrigados a oferecer para ninguém, né? É isso, Gabi. Boa Obrigada, noite. Salete. Boa noite. Boa noite, Salete. Boa noite. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, lamentou o fato de o Brasil ter caído uma posição no ranking que mede a percepção de corrupção no país. De acordo com a organização Transparência Internacional, o Brasil ocupa o lugar de número 106 entre 180 nações. Eu vi com certo pesar, semana passada, os resultados dos indicadores da Transparência Internacional, que revelam algo que já vinha de outros anos, que, apesar de todos os esforços que o Brasil tem realizado contra a corrupção nos últimos anos, e foram esforços significativos, é com uma certa tristeza que se vê que a percepção um pouco mudou. Eu acho que a reação em relação a esse tipo de pesquisa não deve ser de resignação, deve ser ao contrário, de nós percebemos que nós temos que fazer mais, muito mais. Moro tem razão. Há uma verdadeira guerra contra a Lava Jato e seus efeitos. A lei de abuso da autoridade é um exemplo da tentativa de evitar a punição de corruptos e corruptores. Há também algumas decisões exóticas do STF a favor de presos por corrupção. É preciso passar o Brasil a limpo. O índice que mede a confiança da indústria chegou quase a 101 pontos em janeiro. É o maior valor desde março de 2018, quando atingiu 101,4 pontos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a confiança subiu em 13 dos 19 segmentos pesquisados. O nível de utilização da capacidade instalada do setor está em 75,7%. É mais um sinal positivo de que a economia do país está se movimentando. Por isso mesmo, incluindo o ano eleitoral, tendo em consideração o ano eleitoral, governo e Congresso não podem empurrar as reformas com a barriga. O país não pode continuar esperando. Aliás, o governo pretende apresentar a reforma administrativa fatiada a partir do mês que vem. A tributária também. A atriz Regina Duarte é a nova secretária especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Em Brasília, a repórter Caroline Aguiar tem mais informações. Boa noite, Carol. Quando é que a Regina Duarte começa a trabalhar? Boa noite, Boris. Boa noite, Gabi. Bom,
tanto Regina Duarte quanto o Palácio do Planalto confirmaram que os trâmites para a nomeação dela estão sendo tomados, mas nenhum dos dois lados disse quando que essa nomeação vai ser publicada no Diário Oficial da União. E a gente sabe que é só depois disso que ela começa a trabalhar oficialmente. Mas a gente também sabe que ela esteve aqui em Brasília na semana passada e já começou a mexer os pauzinhos ali na Secretaria de Cultura. O sim definitivo saiu hoje, depois de uma reunião de cerca de 2 horas com o presidente Jair Bolsonaro. E aí ela falou rapidamente com a imprensa e só confirmou que tinha aceitado o convite. Só para a gente relembrar, Regina Duarte foi convidada para a Secretaria de Cultura depois que o então secretário Roberto Alvim divulgou um vídeo em que ele fazia referências a um discurso nazista. Isso repercutiu muito mal, ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro e aí Bolsonaro convidou Regina Duarte. E eu comentava que ela já mexeu os pauzinhos aqui em Brasília porque ela já fez escolhas na Secretaria de Cultura, já escolheu quem vai ser a número 2 da pasta. Será Jane Silva, conhecida como Reverenda Jane. Esse anúncio já tinha sido feito, inclusive, na semana passada, para ver como ela já vinha trabalhando. Então, ela já nomeou Jane Silva a secretária executiva. Jane já era secretária de Diversidade Cultural e agora vai ser o braço direito de Regina Duarte. Carolinha Guiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Regina Duarte é uma pessoa que reúne todas as credenciais para uma boa gestão na cultura. Além das dificuldades normais do trabalho, ela vai ter que enfrentar a politicalha e os preconceitos que pululam nessa área em nosso país. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia vai trazer vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.